Eu voto como apenas professor universitário e advogado a comentar aquilo que eu fiz a vida inteira, comentar a lei como eu vejo, e interpretações exclusivamente doutrinárias, em que eu admito, evidentemente, que eu posso não estar certo, mas enquanto me convencer do contrário, eu continuarei com a interpretação que me parece mais adequada. Isso Marco Aurélio tem criticado a colocação dessas pessoas que têm direito a um juízo natural, a juiz de primeira instância, na competência da Suprema Corte. Eu tenho defendido a mesma posição do ministro Marco Aurélio, que foi presidente da Suprema Corte, e é meu confrade na Academia Internacional de Direito e Economia. Minha posição é idêntica à dele. Mas o julgamento agora da Suprema Corte, no caso do deputado Ramagem, demonstra como eu tenho a impressão que a nossa interpretação deveria ser a mais adequada. Diz a nossa Constituição, como princípio fundamental, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Se todos estão na mesma ação, são 7, e teriam cometido pelo Supremo Tribunal Federal, não é a opinião da Câmara, mas da Suprema Corte, crimes rigorosamente idênticos, a decisão da Suprema Corte coloca a seguinte situação: todos aqueles que teriam direito a juízo natural de primeira instância estão numa única instância colocados no Supremo Tribunal Federal. Só que desses 6 ou 7, um deles vai ser julgado apenas por alguns pretendidos crimes, enquanto os outros vão ser julgados por todos os crimes a eles apresentados. O que vale dizer, tendo cometido os mesmos atos, eles serão julgados numa única ação, uns sendo condenados, pelo menos é o que estão sinalizando, já deram entrevistas sobre isso, inclusive quando aceitaram a continuação da denúncia como sendo denunciados, e um deles vai ter uma pena menor. Evidentemente, o princípio da igualdade foi maculado, cometeram o mesmo crime, mas aqueles que têm um foro privilegiado e que só poderiam ser julgados pelo Supremo, que são aqueles que estão no artigo 102, vai ter uma pena menor do que aqueles que não estão no artigo 102 da Constituição, nem poderiam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que tenham direito a ser julgados por não terem foro de competência única do Supremo Tribunal Federal, deveriam ser julgados pela primeira instância. Então, essa interpretação, a meu ver, que alargou uma competência que o Supremo não tem pelo artigo 102 da Constituição, que é a minha posição e do meu confrade, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, nós estamos, por terem sido colocados na mesma ação, pessoas que teriam direito a juízo natural e que, sem estarem expressamente designados no artigo 102 para serem julgados pelo Supremo, vão ser julgados e terão uma pena maior, porque já foi excluído aquela interpretação que também, a meu ver, não é a minha, de que só aquilo que teria sido praticado depois de ter tomado posse é que estaria suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em decorrência da decisão da Câmara dos Deputados, mas não aqueles anteriores. Enquanto que, indiscutivelmente, os outros, que, enfim, não teriam que ser julgados pelo Supremo, mas são julgados pelo Supremo, sem ter este privilégio de ter a suspensão da ação por parte da Câmara, terão uma pena maior. Então, os senhores veem que o Constituinte que eu vi, quando decidiu que deveriam só ser julgados aqueles que estão nomeados expressamente no artigo 102, e os outros teriam que ter um juízo natural de primeira instância, por não terem foro privilegiado,
fazendo com que todos entrem no mesmo balaio, o que nós estamos vendo é que a decisão será necessariamente desigual para o mesmo tipo de imputação de crime. Tenho a impressão que os constituintes pensaram, a meu ver, corretamente, quando deram expressamente foro privilegiado apenas aquelas pessoas que estavam elencadas no artigo 102, e não outras que não teriam que ter. Apesar da interpretação, enfim, a minha é de um mero professor de província, enquanto a deles é que faz a lei, a deles equivale, a minha serve apenas como uma espécie de reflexão acadêmica. Isso não poderia deixar de trazer aos meus seguidores aquilo que me parece a interpretação correta de foro privilegiado daqueles que deveriam ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, em que eu realmente me filio às sábias lições daquele que foi um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo presidido a Corte e tendo sido responsável pela criação da TV Justiça, ministro Marco Aurélio de Mello.